Olá, estamos começando mais um Seguro em Debate, a 38ª edição desse podcast de entrevistas da Seguro Nova Digital, para falar sobre um tema muito relevante, os benefícios do seguro de vida em vida. Para falar sobre isso, o Seguro em Debate convidou, nesta semana, André Araújo, que é superintendente especial nacional e vida da ESE Seguros, ela que tem anos de mercado de seguros, tendo importantes passagens como diretora da Previsul Seguradora e superintendente da Mag Seguros. Ela é formada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul e em Relações Públicas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com pós-graduação MBA em Gestão Comercial, MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e também possui MBA em Inteligência Competitiva e Inovação em Marketing pela USP. A Andréia, gente, também é presidente do Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul, o CVGRS, e vice-presidente do Clube de Seguros de Vida e Benefícios de Santa Catarina, o CVGSC. Andréia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Que currículo maravilhoso que você tem, hein? Seja bem-vindo ao Seguro em Debate. Oi, Sérgio, eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom termos oportunidade de falar de seguro de vida, que nos últimos anos, nos últimos 2 anos, sobretudo, 2, 3 anos, tem estado muito em pauta, mas a gente precisa continuar alimentando essas pautas, porque o tema é muito relevante, sem dúvida. E para falar justamente sobre essa desmistificação do seguro, que muita gente ainda acha que o seguro de vida fica somente para a família, mas o segurado ele pode usufruir dessa proteção também durante a sua vida. E para começar a falar sobre isso, Andréia, eu queria que você destacasse já de cara, assim, quais são os principais benefícios, então, que o segurado pode usufruir em vida com esse seguro. Então, Sérgio, a gente costuma, quando fala de seguro de vida, a gente costuma dividir o seguro em três grandes pilares, na minha opinião. A gente fala de sobrevivência, quando a gente fala do risco de morte, a gente fala de um risco muito eminente, muitas vezes esquecido, que é o risco da invalidez, e a gente fala de saúde. Quando a gente pensa em seguro de vida, a gente consegue abarcar essas três frentes que são extremamente importantes para a vida de todos nós, independente da faixa etária em que nos encontremos. E eu percebo assim que a parte do desmistificar está muito em cima dessa questão de achar que realmente, quando a gente fala de seguro de vida, a gente está falando só de sobrevivência ou de morte. E aí a gente vai, certamente, aqui no decorrer da nossa conversa, discorrer um pouquinho sobre isso, sobretudo no que tange assim, o nosso momento antes, durante e pós-pandemia, que eu acho que a pandemia nos deixou um legado que é muito forte, no sentido de pararmos para pensar no seguro de vida, da importância do seguro de vida, que quem trabalha, eu estou há 23 anos trabalhando somente seguro de vida, e te digo assim, eu sinto muito forte um antes e depois da pandemia, quando se fala de conceito e aceitação do tema. É muito interessante a questão da importância, Andréia, porque justamente a gente tem os canais de distribuição do mercado de seguros que acabam voltando os seus olhos exatamente para esse seguro que está crescendo bastante. E aí eu queria entender de você como que você enxerga a importância do corretor de seguros para disseminar essa cultura do seguro de vida e falar um pouco da ESE também, se a ESE prioriza justamente esses corretores de seguros para a distribuição desse seguro. Sem dúvida. Eu diria o seguinte: o corretor de seguros ele é a peça fundamental, a peça-chave para a distribuição dos produtos de seguro como um todo. Quando a gente fala do vida, então, que normalmente requer, por mais que a tecnologia nos ajude hoje, ajuda muito, disponibilizando várias ferramentas digitais para contratação na ponta, eu sinto que o seguro de vida sempre fica aquela coisa assim de deixa eu falar com alguém, deixa eu entender melhor, mas a figura do corretor, ela é muito mais importante, no meu ponto de vista, para realmente trabalhar o que a gente falou antes, desmistificar
O quê? Desmistificar que o seguro de vida não é só para pessoas com uma faixa etária mais elevada, muito pelo contrário, que o seguro de vida não é caro. São aquelas coisas que a gente recorrentemente ouve, né? Quem trabalha com seguro de vida sempre ouve isso. Que o seguro de vida é para só o beneficiário, é só herdeiros legais. O corretor entra para desmistificar tudo isso. Mas antes de entrar na linha do desmistificar, eu acho que de cara assim eu faço já um apelo para os corretores. A gente hoje tem no Brasil aí mais de 100 mil corretores entre pessoa física e jurídica habilitados para atuar. E também tem um erro muito grande assim de a gente acreditar que existem muitos corretores que são especialistas somente no ramo vida. Não, muito pelo contrário, são poucos aqueles que de fato só fazem o ramo vida. A maior parte dos corretores ele acaba sendo generalista, ele trabalha todos os ramos de seguro na comercialização na sua corretora. E o que a gente ainda percebe? Que a grande maioria não dá foco para o seguro de vida. O corretor generalista, ele acaba, ou ele é um especialista ele acaba, não é nem a questão de especialista, ele acaba focando no seguro de automóvel, ou num seguro de patrimônio, enfim, outros ramos que não o vida. E aí eu começo a pensar assim, não existe como a gente crescer a adesão da nossa população brasileira, que hoje está aí, a gente fala na ordem de 17% da população brasileira tem seguro de vida. E a gente precisa crescer isso, a gente está muito distante de outros países e acho que, de novo, a pandemia reforçou muito isso, reforçou a importância, a gente teve um crescimento durante, principalmente 2021 e 2022, um crescimento acentuado na contratação, mas a gente precisa fazer com que estes corretores fomentem dentro das suas corretoras a comercialização do seguro de vida. É só assim que a gente vai aumentar a nossa base de população com proteção. A gente vai estender essa proteção que é tão importante para a população brasileira, é através do corretor de seguros. E uma coisa que eu acho que é super importante e preocupante, quando a gente para ver que durante a pandemia a gente teve aí mais de 700 mil mortes por pandemia, cerca de 21% dessas vidas que foram acometidas pela pandemia foram indenizadas com seguro de vida. Mas se a gente colocar a lupa e abrindo esse número, a gente vai ver que a maior parte dessas pessoas não tinha um produto de fato desenhado para a sua necessidade. Ou estavam sendo beneficiadas por convenções coletivas, seguros corporativos, tudo isso é muito importante. E claro que é melhor do que não ter nada, porque se a gente for ver, só 20% é beneficiado com seguro. Das mortes indenizadas, então, no quadro geral de mortes por pandemia. Tem muito a ser feito. E a gente precisa ir muito do corretor de seguros fazer. Claro, ele não vai fazer sozinho, acho que as seguradoras precisam ser criativas, precisam estar constantemente criando ferramentas e criando condições para que esse trabalho seja feito na ponta. Mas quem puxa isso, é o corretor de seguros. O André, você falou sobre especialização. Você acredita que esse é um caminho importante para o corretor de seguro seguir? Porque a gente tem, e se fala muito nas famílias, né? O corretor da família, que oferece lá o seguro residencial, seguro alto, e aí acabam depois oferecendo também o seguro de vida. A especialização do corretor nesse sentido é um dos caminhos também para a gente tentar popularizar mais essa proteção? Não, sem dúvida, sem dúvida. A pauta do vida é sempre uma pauta que, diferente de alguns outros ramos que envolvem patrimônio, normalmente o cliente está preocupado com a proteção do seu patrimônio e tão absurdamente, muitas vezes, acaba não priorizando a proteção da vida, que é infinitamente mais importante que o patrimônio. É o que deveria vir como primeira preocupação. E acaba que a gente vive numa corrente onde se o corretor só trabalhar pela demanda,
ele de fato vai seguir atendendo os riscos patrimoniais. Então, ele precisa de fato estar qualificado e criar essa sensibilização no cliente de que é muito importante que ele tenha uma proteção da vida que reflete na proteção financeira também. Então, sem dúvida, e para fazer isso, passa por uma qualificação, sem dúvida. Ele precisa ser um conhecedor dos produtos. Eu acho que as seguradoras, de um modo geral, elas investem também bastante nisso. Quando eu penso aqui na ESE, nós somos uma seguradora multiramos e multiprodutos e multicanais de distribuição. Mas o que eu vejo? Nós temos hoje uma equipe de especialistas de vida que está focada somente no seguro de vida. Essa equipe da ESE trabalha só pensando no vida e está à disposição dos corretores para trabalhar essa parte da qualificação também, para ajudar nesse processo de distribuição. Mas quando uma seguradora resolve investir e ter dentro do seu boarding comercial uma equipe especialista num determinado ramo, ela está demonstrando a sua preocupação de que, de fato, a população tenha acesso ao melhor produto, à melhor condição, muito tailor-made para situação e necessidade de cada família. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que é muito bacana fazer parte disso. Principalmente eu que passei por seguradoras que eram especialistas de vida e só faziam vida, hoje eu vejo que é uma grande oportunidade poder fazer isso dentro de uma continuar fazendo esse trabalho como especialista de vida dentro de uma seguradora que atua em todos os ramos. Ô, Andréia, e sobre essa desmistificação que você tinha comentado na resposta anterior, existe muito isso também dentro das relações sociais dos jovens, né? Que os jovens, eles acreditam que nessa teoria mesmo de que por não terem família e que por serem muito novos ainda não precisam necessariamente do seguro de vida. Nesse sentido, como que a gente pode atingir esse público, né? E como que desmistificar essa falácia pode atrair esse público para o mercado de seguros? Então, Sérgio, tu vai ver que a minha fala hoje ela vai estar sempre muito, muito usando esse divisor de águas que foi a pandemia. O jovem, naturalmente, tem aquela sensação da imortalidade, né? Todos nós já passamos por isso, certamente. Mas o que eu percebo, e não só uma percepção, mas assim, a gente tem números que mostram isso, e eu vi recentemente uma matéria muito interessante dos nossos amigos da loja Cor, que trouxeram um panorama de contratação dentro das carteiras dos parceiros da loja Cor, que aumentou em mais de 100% a contratação durante a pandemia de pessoas com idade entre 18 e 25 anos. Então, dentro do cenário que eles tinham, isso é um número muito significativo. Se você começa a pesquisar e olhar o cenário de outras seguradoras, você vai ver que isso se reflete, realmente foi uma tendência. Imagino eu que sim, muito impactados pelo que vivemos, com a morte tão de frente. Por mais que todos saibamos que a morte é algo que todos seremos acometidos em algum momento das nossas vidas, é um risco que corremos, isso é incerto porque não sabemos quando vai acontecer, mas sabemos que vai acontecer. Mas não pensamos nisso. Nós não somos preparados para pensar nisso. Assim como a gente não é preparado para ter educação financeira, que deveria ser uma matéria que deveria estar na escola desde o início, desde das crianças pequenininhas aprendendo, a gente não tem isso ainda e a gente está caminhando para isso com toda certeza. Vamos ter que caminhar para isso cada vez de forma mais acelerada. Falar de seguro de vida sempre foi um tabu. Então, para o jovem, era natural que fosse um tabu e que ele se apegasse a esse senso da imortalidade. Acho que com a pandemia e de termos esse cenário tão catastrófico que foi com a morte circundando todos os jovens, inclusive, isso foi uma das coisas que ajudou muito a abrir um pouco a mente nesse sentido, da importância da contratação, e não à toa os números mostraram isso, mas acho também que a gente vem num processo que nós fazemos parte de um mercado muito ortodoxo, muito tradicional,
e que nos últimos anos, em função de todos os movimentos tecnológicos que a gente tem, vem se mostrando também um pouco mais atrativo. O jovem gosta de dar um Google e fazer as suas pesquisas por si só. Hoje, se você coloca pesquisas de seguro de vida, você vai ter, inclusive, de imediato, alternativas de contratação de forma virtual, tranquilamente. Então, eu acho que isso também vai ao encontro daquilo que é o novo para o jovem, que está se deparando com um cenário até mais facilitado para entender, para mergulhar nesse mundo do seguro. Então, dentro desse gancho, Andréa, que você comentou sobre os jovens, rola muito também a questão da facilidade da contratação, né? Você vê que algumas fintechs elas estão migrando muito para o seguro de vida, oferecendo isso nos seus aplicativos. Como que você enxerga essas fintechs no mercado de seguros? Você acredita que seja uma porta, pelo menos de entrada ali, para que depois esse público faça um seguro um pouco mais robusto e que saia um pouco do simples e passe a ser um seguro um pouco mais estruturado, um seguro de vida mais estruturado? Sérgio, eu te digo assim, ó, tudo que eu vejo que movimenta a fala do seguro de vida, a mim agrada. Pode não ser, de repente, um modelo perfeito, pode não ser aquele modelo consultivo que quem trabalha com seguro de vida necessariamente precisa defender que a pessoa, de fato, contrate um modelo que se encaixe dentro da sua necessidade, e os modelos são diferentes, a minha necessidade é diferente da sua, e é diferente das demais pessoas, cada um tem a sua necessidade e o seu momento de vida. Mas eu penso o seguinte, mesmo que não seja o modelo ideal que contemple, que abarque toda essa venda consultiva, está movimentando o mercado, e isso só por isso já é muito interessante. E também são movimentos novos, a tendência é que isso vá aprimorando e melhorando, e a gente vai fazendo cada vez melhores entregas. Então, eu vejo com ótimos olhos, mas acho que absolutamente nada nunca exclui a figura do corretor, porque o corretor de seguros ele não atua somente na venda do produto, ele é a pessoa responsável por acompanhar a vida deste segurado ao longo da sua vida, acompanhar as suas mudanças, não só de faixa etária, mas de momento de vida, e com isso ir adequando o produto de acordo com a necessidade do cliente naquele momento. Então, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que se for uma porta de entrada para falar de seguro e para conhecer um pouco mais e para a pessoa experienciar o que é, acho fantástico. Mas a gente precisa sempre lembrar que ao longo da vida as necessidades mudam e elas precisam ser adequadas. E a gente tem uma tendência a estar sempre no nosso piloto automático, trabalhar muito, cada vez a gente trabalha mais. Então, eu preciso ter alguém que me diga, Andréia, olha só, temos que rever, tua vida está mudando, tua faixa etária está mudando, vamos readequar o teu produto. Então, acho que essa é uma das funções muito importantes do corretor nessa história toda. Não só o pré-venda, né? O pós-venda também, acompanhar a vida do segurado, né? É importante isso também. Corretor é para a vida, é para a vida. Ele é o teu corretor, é como se fosse o teu médico que vai te acompanhar a vida inteira. E, na tua falta, eu imagino o seguinte, no dia que eu faltar, pode ser que o meu filho, meu marido não saibam exatamente, deveriam saber, mas talvez não saibam, não lembrem exatamente o que eu tenho contratado. O meu corretor sabe, eles sabem quem é o meu corretor. Então, é o meu procurador, é a pessoa que, de fato, vai estar ali durante a minha vida para me auxiliar e, na minha falta, auxiliar a minha família. Então, esse cara é, de fato, muito importante. E uma dúvida que surge bastante também é sobre o perfil do consumidor hoje. Qual que é o perfil que mais contrata seguro de vida hoje, a faixa etária ali, porque serve até para o corretor também entender de que forma ele pode abordar, de que forma ele pode estruturar a sua estratégia de marketing. Qual que é o perfil hoje desse potencial consumidor de seguro de vida? A gente tem aquele perfil clássico, né? Que é o perfil ali de 30, 40, de 30 a 40, 45 anos, que está começando a formar uma família, que tem o primeiro filho, que está construindo o seu patrimônio, está com um patrimônio em ascensão, ou já mediamente consolidado. Esse é um perfil
clássico. Mas eu tenho a impressão assim que a gente hoje está muito forte dentro desse perfil ainda, mas já começando a espraiar um pouquinho essa visão para outras faixas etárias, que é esse número que a gente traz dos jovens se interessando pela contratação, não só pensando no pilar de sobrevivência, de morte, mas pensando num pilar que até então talvez passasse muito despercebido, que é, por exemplo, o pilar da invalidez, que é muito importante. Independente da idade, todos nós estamos corremos o risco de uma invalidez a qualquer momento da vida. Então, eu acho que quando a gente começa a sair um pouco do foco, tirar um pouco o foco, quando se fala em seguro de vida, só do pilar de sobrevivência, e olhar que a gente precisa ter uma cobertura para doenças graves, que a gente precisa ter uma cobertura para perda de renda involuntária, que a gente precisa ter uma cobertura para a própria invalidez, seja por doença, seja por acidente. Quando a gente começa a olhar e falar muito disso, a gente começa a abarcar pessoas com faixa etárias fora desse perfil, que é o perfil clássico de que, nossa, casei, tenho um filho, preciso me preocupar com como fica a minha família na minha ausência. Então, acho que na medida que a gente for cada vez mais difundindo o seguro como um todo, o seguro de vida como um todo, e tudo que ele abarca, a gente vai trazendo outros perfis e trazendo mais pessoas, enfim, para essa proteção que é o que a gente busca, né? E tem como elencar, assim, por exemplo, os principais benefícios durante a vida? Você comentou sobre invalidez, e aí quais seriam os outros também? Então, eu até anotei aqui para não esquecer algumas coisas que eu acho super importante, das garantias, assim, que eu acho super importante a gente falar. Há doenças graves, que hoje os nossos produtos, o produto seguro ele é muito commodity, né? Ele é muito parecido em todas as seguradoras, né? Mas quando a gente fala de doenças graves, uma seguradora vai contemplar uma ou outra doença a mais do que a outra, enfim. Mas doenças graves é sempre uma cobertura muito importante. A cobertura de DMHO, que é despesa médica hospitalar, e odontológica. Essa é uma cobertura muito interessante também para a gente ter um seguro de vida, porque, enfim, mesmo que você tenha um plano de saúde, eu costumo sempre dizer isso, mesmo que você tenha um plano de saúde, é importante você ter a cobertura de despesa médica hospitalar, porque é um extra que você vai compor aí numa renda, porque sempre que tem um infortúnio de estar hospitalizado, a gente acaba tendo muito gasto. Então, é uma renda a mais. E se você não tem um plano de saúde, então nem se discute, tem que ter essa cobertura mesmo. Perda de renda por incapacidade, que pode ser decorrente de um acidente ou de uma doença também. Tem algumas coberturas que estão muito linkadas, inclusive, a modelos de seguro coletivo, né, que são ofertados pelas empresas. E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar também, hoje, mais do que nunca, você oferecer um bom seguro de vida através da empresa, isso é um grande argumento para o RH da empresa, não só para contratação, como para retenção também. Então, veja bem, né, o custo do seguro de vida ele é muito baixo, que é um outro mito que se tem, não, o seguro de vida é caro. Não, o seguro de vida não é caro. Quando você oferece, seja na modalidade individual ou coletiva, você normalmente coloca as garantias básicas já estão incorporadas ali, e além de uma cobertura de assistência ou auxílio funeral, que é uma outra cobertura que a gente não gosta de falar, não gosta de pensar, mas a gente tem que falar sim, porque é muito caro o funeral quando você contrata individualmente e muito barato quando você está dentro de uma apólice de seguro. Então, essas coberturas básicas são muito importantes assim para que a gente tenha em mente que transcende a questão da morte, transcende. Tem tudo aquilo que você pode usar em vida. Essas coberturas elas não estão presentes nas coberturas tradicionais da apólice, né? É sempre uma coisa que gera uma dúvida também. Essas proteções em vida, elas geralmente estão nessas apólices? Como é que funciona?
Essas que eu citei, elas são as mais comuns, tá? É óbvio que a pessoa pode contratar um seguro apenas de morte, seja, a pessoa pode contratar, inclusive, uma cobertura que é só morte acidental e invalidez por acidente. Particularmente, eu acho que tem alguns modelos de negócio que cabem essa cobertura exclusiva de morte acidental, mas quando a gente pensa numa proteção mais ampla, naquilo que de fato todos devemos fazer, que é a nossa análise dentro do nosso momento de vida, qual é o melhor seguro que se encaixa, dificilmente você vai chegar à conclusão que é apenas um seguro de morte acidental. Você precisa ter uma cobertura básica, que é a cobertura que a gente chama cobertura básica de morte, que é tanto para morte natural como para morte acidental, e todas as outras coberturas acessórias. Então, quando se fala em cobertura básica, é a cobertura de morte. Todas as demais acabam sendo coberturas acessórias, mas são coberturas muito comuns. Dificilmente eu encontro alguém demandando apenas a cobertura de morte. Pode ser por alguma questão de convenção coletiva, nem convenção coletiva, porque normalmente vem cheio de coberturas acessórias. Mas, enfim, independente do que é ofertado por uma empresa num seguro coletivo, a gente precisa desenvolver o senso individual de análise do cada pessoa entender para o seu momento, com a ajuda do seu corretor de seguros, qual é o melhor produto e as garantias, as coberturas necessárias para aquele momento de vida. E Andréia, você comentou bastante sobre pandemia, mas eu quero voltar um pouco sobre esse assunto, porque a gente já tinha um crescimento antes da pandemia nas contratações de seguro de vida, e claro que, como você bem disse, como você bem falou, durante a pandemia esse número cresceu, esse número subiu. Agora, você acredita que isso foi um divisor de águas no mercado de seguro de vida no Brasil, e a partir desse ponto inicial, vai acabar tendo uma percepção melhor, até quando a gente, daqui 5, 10 anos, isso pode gerar um impacto na sociedade de fato sobre essa conscientização? Eu vou te dizer que ao longo da pandemia, como a gente estava em isolamento, a gente se valeu muito, principalmente nos clubes como CVG, CSP, o ISB do Paraná, esses clubes todos que são focados muito em difundir o seguro de vida pelo Brasil e apoiados sempre pelas seguradoras parceiras, pelos Sincors, corretores de um modo geral, enfim, toda a comunidade do seguro sempre apoiando muito essas entidades para que a gente falasse do tema seguro de vida. Você sabe que teve um momento que eu estava fazendo uma entrevista lá no CVG-RS com uma pessoa que é uma sumidade quando se fala em vida, e eu fiquei muito impactada quando a pessoa falou assim, a gente vai chegar uma hora que a gente não vai mais falar em pandemia, e eu penso totalmente o contrário. Eu acho que a gente precisa falar, porque o ser humano ele tem uma tendência ao esquecimento, né? A gente esquece. Não, a gente nunca vai esquecer a pandemia, mas aquele sentimento terrível da perda, ele tende a ir ficando um pouquinho mais ameno. E quando ele fica mais ameno, talvez ele permita com que a gente protele decisões que são importantes de não serem jamais postergadas, que precisam ser tomadas, que é a contratação do seu seguro de vida. Então, eu penso que a gente precisa estar sempre lembrando, porque, de novo, os números já mostram isso. No ano de 2020, a gente teve disparou a contratação em todas as seguradoras de seguro de vida. 2021 superou 2020. 2022 já teve um pequeno decréscimo com relação a 21, e agora a gente está com a expectativa que em 2023 a gente mantenha os mesmos patamares de 2022. Nós estamos em maio. Eu acho que a gente não vai atingir o mesmo patamar. Agora é um achismo pessoal. Eu estimo que a gente fique abaixo do que a gente teve de crescimento em 22. Por quê? É natural, as pessoas vão voltando à vida normal e, de novo, aquilo não vai sendo a sua prioridade. Então,
cabe a nós que trabalhamos com isso, insistentemente, incansavelmente, estarmos sempre lembrando da importância de se ter uma proteção pessoal e familiar. Então, acho que gostaria muito de dizer que depois da pandemia tudo de fato mudou e estamos todos cientes, conscientes da importância. Acho que tivemos o susto, e no susto se vendeu muito. Daqui a pouco a gente vai poder também analisar assim, quem contratou lá em 2020, 2021 pela primeira vez, quanto tempo permaneceu com o seguro? A gente vai poder começar a medir isso daqui a pouquinho. Então, receio que a gente não vai ter exatamente esse impacto tão positivo no sentido de estar todo mundo consciente. A gente vai ter que estar sempre constantemente lembrando disso. Eu vejo, eu estou um tempo significativo no mercado para acompanhar o trabalho aí de pessoas que estão há muito mais tempo do que eu neste ramo de vida, e eu percebo assim, a gente tem que ser de fato incansável. A gente não pode desistir um dia sequer de lembrar a importância do seguro de vida, porque, de fato, assim, eu acho que dentro do mercado de seguro, de fato, cada um tem um papel importante, e a gente, quando pensa nos seguros patrimoniais, eles são extremamente relevantes e importantes, sem dúvida, mas tem que ter o time aqui do Vida que lembra o quanto é importante, e de novo, que desmistifica o tempo inteiro, desmistificando conceitos que já mudaram, vão mudando. Eu lembro que há muitos anos atrás a gente ouvia aquela célebre frase: não vou deixar para minha mulher gastar com outro se eu morrer, que era de brincadeira, mas não era brincadeira. Essas coisas tão retrógradas, que é natural da transformação que a gente vem tendo de sociedade. Então, eu sempre acho e sempre defendo que nós não temos que ter tabu para falar da morte. Morte, vida, sobrevivência. Não temos que ter tabu. Isso a gente precisa falar disso. Mas, assim, talvez não precise, em respeito às crenças limitantes, a gente não precise falar disso tão diretamente, a gente pode entrar falando de invalidez, que talvez não choque tanto. A gente tem que entender qual o público que a gente está comunicando e entender a melhor forma de fazer isso. Mas o conceito macro eu tenho um baita parceiro aqui do meu lado, que é o corretor de seguros, que tem o cliente é dele. Então, ele já tem entrada, muitas vezes, com esse cliente em outras frentes de comercialização de outros ramos. O Vida tem que estar ali junto. A gente tem que levar o Vida junto, não tem jeito, tem que lembrar o Vida não pode ser deixado para depois, jamais. A gente já está caminhando para o final desse bate-papo, mas antes eu quero falar um pouco da ESE, sobre como que ela contribui, então, para o desenvolvimento desse ramo aqui no Brasil. Você comentou sobre a especialização, time de especialistas que a companhia separou só para falar sobre seguro de vida. Como que você vê, então, a participação da ESE nesse desenvolvimento? A ESE é uma seguradora muito jovem, tem menos de 4 anos de vida no nosso mercado. É uma seguradora composta aí por um time fantástico, tanto de investidores, como no nosso board executivo, muito, mas muito qualificado, e uma seguradora muito jovem que vai encerrar 2023 ultrapassando 1 bi de faturamento. Isso é um número, de fato, extremamente significativo. E entendo que a alta maturidade e expertise desse board executivo, defendendo a ideia, uma seguradora que nasceu no meio da pandemia, no início da pandemia, uma seguradora que já tinha que ter no seu DNA, já tinha no seu planejamento muito antes da pandemia, ter um DNA digital, e acho que muito por isso a gente tem tido muito sucesso em menos de 4 anos, e indiscutível, os números mostram. E
penso que a maturidade desse boarding executivo aí, não só a senioridade, mas o conhecimento profundo de mercado, de fato, trazer times de especialistas em ramos que requer esse perfil especialista, eu acho que é uma grande prova da responsabilidade dessa seguradora para com o seu público de atendimento. Seja num primeiro momento o corretor, seja o público final, o consumidor, que é o segurado, porque você investe muito, não é o que a gente vê na maior parte das seguradoras que são multirramos, não é o que, dificilmente você encontra grupos de especialista nessas seguradoras, normalmente nós temos aí equipes generalistas que atendem todas as frentes, porque, de fato, isso também é um investimento maior por parte da seguradora, mas acho que isso demonstra de fato o que a ESE quer, que é atender com máxima excelência e, de fato, entregar algo diferente para o nosso mercado. Eu estou muito feliz de fazer parte desse time, é muito importante essa troca que a gente tem e que a gente percebe assim com os outros ramos, com a distribuição dos outros ramos, que reforça a nossa necessidade de vida de estar junto. A gente precisa estar junto e precisa estar falando de vida o tempo inteiro. E mais, existe espaço para isso. Não existe onde a gente não consiga chegar com o ramo vida. Então, os outros ramos ajudam a puxar isso também. Então, essa está muito bem. Eu acho que a gente ainda vai ouvir falar muitas coisas positivas, não só ao longo de 2023, mas ao longo aí dos próximos anos, com certeza. André, são 23 anos de experiência no mercado de seguros, e nesse período todos dedicados ao seguro de vida, ou você entrou em um outro ramo? Não, sempre vida. Vida e uma pequena parte previdência, mas foco sempre seguro de vida. 23 anos só vida. E como foi para você? Mas você sabe que na ESE tenho aprendido muito sobre os outros ramos e estou adorando também, mas reforçando cada vez mais meu DNA de vida. Mas é importante a gente ter essa visão geral dos outros ramos, porque tem links importantes que podem ser feitos com o próprio vida. Então, para mim, é uma oportunidade fantástica hoje, depois de 22 anos em seguradoras especialistas que só trabalhavam vida, é uma oportunidade muito interessante hoje poder estar numa seguradora multirramos e com pessoas que já admirava tanto de mercado e hoje estou aí como colega de trabalho, é muito bom isso. E foi para a ESE Seguros uma companhia jovem, como você bem disse, mas que reúne profissionais experientes do mercado. Como foi para você aceitar esse desafio da ESE? Essa jovialidade da ESE, no meu momento, me contamina positivamente, assim, de uma forma absurda. Então, é muito interessante poder compor num grupo que é compor numa seguradora nova, mas com um grupo que é muito maduro, que é muito referência de mercado, você chega com uma bagagem interessante, onde você vê que, de fato, tem o que agregar. Você não chega num modelo pronto, você chega num modelo onde você ajuda no processo de construção. Eu acho que isso, para qualquer profissional, é extremamente relevante e importante, e, para mim, extremamente satisfatório, assim, me preenche muito, de fato, ver que aquilo que durante 23 anos eu tenho aprendido, eu vou agora ter novos aprendizados, mas vou poder trazer essa bagagem toda e dividir aqui na ESE. Isso é muito, eu estou muito feliz com isso. É interessantíssima a sua carreira, porque, como eu falei inicialmente, eu estou vendo aqui, atualmente você ainda é presidente do CVG Rio Grande do Sul e vice-presidente do CVG Santa Catarina, né? Como é que é para você ter aceitado esses convites? Como que é o seu dia a dia? Você respira, de fato, seguro de vida. Sim, sim. Bom, eu sou apaixonada pelo CVG. Eu estou no CVG do Rio Grande do Sul há 15 anos. Nos últimos 4, à frente da presidência, o que foi uma honra indescritível. Fiquei muito feliz, porque ainda quando assumi a presidência do CVG do Rio Grande do Sul, ainda morando em São Paulo, ou seja, não teria nem porquê, mas assim foi muito
muito satisfatório e estou encerrando agora o mandato como presidente no próximo mês, mas muito feliz e com um sentimento de que acho que dei minha contribuição, me doei de corpo e alma para a entidade. Muito feliz também por ter participado da fundação do CVG Santa Catarina, que aconteceu no ano passado, junto com meu amigo Felipe, que está lá como presidente. E, enfim, eu acho que entidades como o CVG contribuem para todo esse processo de tudo que a gente falou hoje aqui. São aquelas entidades que, de fato, estão focadas muito no ramo vida, falam do vida, respiram vida, e isso nos ajuda muito nesse trabalho, que acaba sendo difícil pelo sentido de que a gente tem eu pelo menos tenho uma sensação assim de falta de tempo para chegar na maior parte dessa população brasileira que não tem proteção. Isso me causa uma aflição, porque eu penso, quanto mais pessoas eu tiver falando de seguro de vida, mais pessoas protegidas a gente vai ter no nosso país. É um país que sofre tantas instabilidades quando a gente pensa na linha política, na linha econômica, enfim, a gente precisa ter realmente uma proteção financeira, uma proteção pessoal para essas pessoas. E acho que entidades como os CVGs, eles acabam ajudando, contribuindo muito, muito nisso. Então, acho que eu, enquanto estiver no mercado segurador, de alguma forma estarei conectada com os CVGs. Muito bem, então estamos chegando agora no fim do nosso Seguro em Debate. Andréia, eu quero agradecer mais uma vez e vou deixar esse espaço também, esse tempinho final, para você fazer suas considerações finais e mandar também um recado para o corretor de seguros, como você falou inicialmente, a seguradora ESE e também nos clubes que você atua dão muita prioridade para o corretor de seguros. Então, esse espaço está para você fazer suas considerações finais. Obrigado quem nos acompanhou até aqui e obrigado, André, por ter aceitado esse convite mais uma vez. Sérgio, eu que te agradeço imensamente, agradeço também quem conseguiu nos ouvir, e em nome da ESE Seguros, eu me sinto honrada de estar aqui hoje representando a minha seguradora e de estar falando desse tema que para mim é tão importante, que me acompanha por pelo menos metade da minha vida. Então, eu diria o seguinte, o meu recado vai sempre para o corretor de seguros. Acho que até chegarmos na pandemia, a gente tinha sempre essa pergunta, quantos por cento da nossa população tem seguro de vida? A gente oscilava ali, hora a gente ouvia 8, hora a gente ouvia 10, hora a gente ouvia 12, voltava para 10, tinha essa oscilação. Eu acho que um dos melhores parâmetros que a gente teve mais reais foi justamente quantas mortes por Covid tivemos no Brasil e quantas indenizações desse grupo conseguimos efetuar. E se a gente faz essa conta, a gente está falando aí em torno de 21%. Ou seja, a gente estima hoje entre 18% e 20% da população com seguro. A gente precisa olhar um pouco mais profundamente esse número e entender que mais da metade dessas pessoas que hoje estão seguradas, que são 20% da população, mais da metade está em alguma apólice coletiva. Ou seja, tem muita gente precisando, de quem já tem, precisando olhar o que tem e ver se de fato está de acordo com a sua necessidade, o seu momento de vida, e muito mais pessoas que não têm absolutamente nenhum tipo de proteção. E aí entra o nosso amigo corretor de seguros, que em conjunto com as seguradoras, que penso, cada vez tem que ser mais criativas e criar mais condições para o corretor poder fazer o seu trabalho, mas é um trabalho a quatro mãos, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, e a gente tem que difundir o seguro de vida. Além de tudo, isso fica aquela mensagem, tem muito a ser explorado nesse mercado. Além da gente estar cumprindo nosso papel social de proteção para com a comunidade brasileira, a gente também está gerando muito trabalho para o corretor de seguro e que precisa também disso. Então, acho que só vejo boas possibilidades pela frente e quero deixar aqui à disposição todos os produtos da ESE, obviamente não só no ramo vida, a gente está falando de uma seguradora multiramos e multicanais e que vai ter o maior prazer em atender os nossos parceiros corretores de seguro, e ficamos à disposição. Muitíssimo obrigada, Sérgio, por essa oportunidade de poder estar hoje aqui falando contigo e com o teu público.
Bom, Andréia, eu que agradeço. Você que nos acompanhou até aqui também, eu agradeço demais. Nos acompanhem lá no site da Seguro Nova Digital, notícias diárias sobre o mercado de seguros. Também temos grupos de WhatsApp para você que quer receber notícias também no seu celular, newsletter, enfim. Fiquem à vontade para desfrutar de todas as notícias que criamos lá. Muitas reportagens exclusivas também. Então, fiquem sempre à vontade, seguronovadigital.com.br, e fiquem atentos também que na próxima semana a gente traz mais outro convidado super especial aqui no Seguro em Debate. Vocês vão ficar sabendo através das nossas redes sociais. Andréia, obrigado mais uma vez, viu? Um grande abraço. Obrigada.